bem? Estamos aqui com o Saka-san, que faz o policial de aço Giban. Olha que honra que a gente tem aqui. A gente está aqui no Brasil com um ator que marcou a infância de muita gente. E eles estão no aeroporto aqui, já indo voltando para o Japão, veio participar do Anime Friends. A gente vai conversar rapidinho aqui com ele. Saka-san, konnichiwa. É a polícia! Renda-se! ジバンが大好きです。ありがとうございます。はい。ジバンになったきっかけを教えてくだジさい。バンになったきっかけはね、ジバンの前にジダイヤっていうやっぱりヒーローがいるんですけど、その時にそのヒーローのオーディションも受けてたんですけど、ジダイヤはできなかった。それでジダイヤの中で何回かオルハっていう役では出させてもらって、それで頑張った。そしたら次にやるか君は。おお。シャカさんにとっては一番印象に残っているエピソードを教えてください。当時はまだハンディフォン、携帯電話とかない時代で、ちょっと朝早いロケに行く前に寝坊して遅刻して、それで連絡がつかないです。起きて朝行かなきゃいけないのにお昼、それから車でロケの場所まで行ったらみんな怒られて、最初のシーンが柔道着着てこうやって座禅するシーンで反省してるみたいなストーリーの中で未だに忘れられない1話を選んでください。死んじゃうところかな。一回死んじゃうんですよ。ロボットなんだけど、途中で、でまたいっぱいマシンいっぱいつけてこうまた、その時は雨降らしてびしょびしょになってジバーンって言われても、その時はね、一番覚えてる。ショックだったんですよ。ね、だって自分が死んだ。そう。どういうこと？自分。ブラジルは初めてですよね。ブラジル来てどうでしたか？すごい綺麗でしたよね、道路とかそういうのも。ただそんなに来て2日でもう帰る。まだ本当のブラジルもっと知りたかったけど、今回もそう時間があまりなくて、飛行場、ホテル、イベント、ホテル、飛行場みたいな。なんかだからイメージは車がすごい多いっていうイメージしかない。渋滞してるし。じゃあまた次こそそのイメージを変えましょう。お願いします。ありがとうございました。ありがとう。ジバン。その時に, nessa hora, é uma frase bem útil, uma frase curtinha, e é até uma frase coringa, né? Porque ela se encaixa em vários contextos diferentes. Nessa hora ele fez tal coisa, nessa hora eu falei tal coisa. Então você pode adaptar ela para qualquer contexto, assim como a gente faz com ela no português. Sono significa esse, essa, né? Lembrando que em japonês não existe gênero na linguagem. Toki, muito importante, é o kanji de tempo, momento, hora, né? O kanji que a gente conta as horas também, ele tem uma outra leitura lido como ji, mas é o mesmo ideograma. E ni é uma das partículas mais usadas no Japão, ela tem diversos usos, e aqui ela está indicando um ponto específico no tempo. Sono toki ni, nessa hora, e não em nenhuma outra, nessa hora. Bom, essa é uma frase um pouquinho mais longa, um pouquinho mais difícil talvez, mais avançada, mas vamos lá. Mada keitai denwa ga nai jidai. Primeiro vocabulário, né? Keitai denwa, telefone celular. Keitai denwa ga nai, né? Esse ga nai significa não há, não existe, né? Não existe telefone celular. E mada significa ainda. Vamos esquecer a última palavra por enquanto. Mada keitai denwa ga nai. Ainda não tem telefone celular. Jidai é a palavra, é o substantivo época. Época.
E esse substantivo nessa frase, ele está sendo qualificado pela frase que vem antes. A frase toda que vem antes de jidai, ela funciona como se fosse um adjetivo, falando que essa época não é qualquer época, é uma época específica em que ainda não havia telefone celular. Vamos ver esses dois exemplos para a gente entender melhor. Se você está se sentindo um pouco perdido, não está entendendo direito, fica tranquilo, que esse é um assunto mais avançado mesmo, que a gente vai ver com calma num futuro curso aqui do Nihongo. Mas vamos lá, dois exemplos. Mita anime. Anime que vi, né, que eu vi, ou que alguém viu, né, o sujeito aí não importa. O verbo mita significa vi, é o verbo miru, de ver no passado informal. Não precisa se preocupar com isso agora. Repara que o verbo está colado no substantivo e está qualificando esse anime. Não é qualquer anime, é o anime que eu vi. Embaixo, a qualificação está expandida, tem mais informação ainda. Kino mita anime, né? Anime que eu vi ontem, que eu ou qualquer pessoa, né, viu ontem. Então você pode expandir a frase que qualifica o substantivo. Aqui no caso é anime. Na frase anterior era jidai. 朝行かなきゃいけないのにお昼 Aqui ele tá contando aquele caso que ele precisava acordar cedo e acabou acordando à tarde e perdeu a hora para ir gravar o Giban. Mas o que interessa pra gente aqui são essas três palavrinhas. Manhã, tarde e noite, em japonês, os três períodos do dia. Manhã é asa. Asa. Período da tarde, entre o meio-dia, às 5, 6 da tarde, mais ou menos. Hiru. Hiru. E o período da noite, yoru. Yoru. それから車で Kuruma de. Kuruma de. A gente vai ver aqui o uso da partícula de, que ela não tem tantos usos assim, mas tem alguns. Esse é um deles, que indica meio de transporte, né? Kuruma significa carro. Kuruma de carro, né? Indica meio de transporte. Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Densha, né? Trem. Densha de. Por exemplo, densha de ikimasu, né? O verbo ir. Voo de trem. Jitensha. Jitensha. Bicicleta. Jitensha de, né? De bicicleta. Jitensha de ikimasu. Voo de bicicleta. Hikouki. Avião. Hikouki de ikimasu. Voo de avião. Então, de, partícula cujo um de seus usos é indicar meio de transporte. してびしょびしょになって Em japonês, eles utilizam muito onomatopeias para expressar coisas, né? É muito diferente isso do português e é bem presente o uso dessas onomatopeias lá. O Kusaka-san está usando aqui bishou bishou, significa estar ensopado. Originalmente, essas palavras elas vêm da percepção ou da forma, ou do movimento, ou do som que algo faz. E eles adaptam essa percepção para as letras fonéticas. As onomatopeias podem tanto ser escritas em hiragana como em katakana. A gente optou aqui por escrever elas em katakana, que a gente tem usado pouco para você não esquecer. Então vamos ver mais alguns exemplos de onomatopeias que são bastante usadas no Japão. Paku paku significa comer, devorar. Inclusive é a origem do Pac-Man, aquele jogo, Pac-Man. Ele é um jogo japonês e vem dessa palavra, paku, né, que é abrir e fechar a boca. A alusão é essa, abrir e fechar a boca. Kuru-kuru, né, kuru-kuru, é girar, girar. Né, tem a música dos Cavaleiros, a abertura da saga de Hades. Kuru-kuru mawaru, chikyugi, né, gira, gira o globo terrestre, né, kuru-kuru. E por último, é uma onomatopeia bastante presente em animes, em mundo de fãs de animes, que é nha-nha, que é o miado do gato. É como o japonês percebe o miau. É isso aí, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de japonês com o Giban. Hoje a gente escolheu menos palavras, porque tem algumas coisas mais complicadinhas, algumas palavras muito novas. Então anotem tudo
Estudem, tentem perceber essas palavras quando vocês forem assistir séries, inclusive o próprio Giban, assistam Giban em japonês para treinar. E até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal, se inscrevam na nossa comunidade para ganhar um curso de 8 vídeos de japonês básico mais um e-book. E até o próximo vídeo. Já né?